Olá, turminha! Hoje nós iremos ver um pouquinho sobre a aula de Geografia, processo migratório. Na aula anterior a gente já trabalhou um pouco sobre o processo migratório, mas hoje a gente vai se aprofundar mais sobre esse processo. E aí, dentro do processo migratório, você deve estar se perguntando: vocês sabem o que é migração? Vocês sabem a diferença de emigração e imigração? De migração voluntária, de migração forçada? Então, tudo isso a gente vai trabalhar hoje, tá certo? De uma forma mais ampla. E aí eu trouxe aqui no slides para vocês, migração, o significado de migração. É um movimento populacional de um lugar para outro. Esses deslocamentos podem ocorrer entre países, estados, regiões, municípios e até mesmo bairros de uma cidade para outra. Então, esse deslocamento de um bairro para outro já pode ser considerado como migração, certo? As migrações sempre acontecerão na história da humanidade e ela pode ser no processo voluntário ou forçado. Quando é esse processo voluntário? Voluntário quando as pessoas se mudam por vontade própria, certo? Para conseguir melhor trabalho, melhor estudo, melhores condições de vida. E aí a gente também tem o processo de imigração forçada. Quando isso acontece? Quando as pessoas são obrigadas a se deslocar de um lugar para outro, seja ele devido por conta de desastres ambientais, sob pressão e perseguição religiosa, sobre o processo de guerras, né? Quando acontecem guerras, ou outros motivos maiores que faz com que aquela pessoa tenha que sair de um lugar para outro de forma forçada, porque não tem mais como ficar naquele lugar. E aí nós temos agora os aspectos da migração, em que você vai entender o que é emigração e imigração, com E e com I. Vamos lá. Na geografia, os deslocamentos recebem nomes específicos, certo? E são considerados dois aspectos: a saída de um lugar para outro e a chegada de outro lugar. Quando eu digo saída de um lugar, eu estou falando sobre emigração, certo? Processo de emigração, com E, saída de um lugar para outro. A chegada de um lugar para outro é conhecido como imigração. Então vocês vão poder entender melhor com o exemplo que eu vou citar aqui. Eu digo, emigração é o movimento de saída, ou seja, é a saída de uma pessoa de um local para outro. E eu trago um exemplo. Vamos lá. Você mora no estado de Minas Gerais, mas a sua mãe conseguiu um bom trabalho no estado do Ceará e vocês terão que se mudar. Então, esse processo que vocês vão realizar vai ser um processo de emigração. Então, vocês vão ser emigrantes de Minas Gerais, porque vocês vieram de Minas Gerais, certo? Você saiu de Minas Gerais, emigrante. Aí nós temos agora imigração, com I. É o movimento de chegada, ou seja, quando você chega para morar em outra cidade, estado ou país, você é considerado um imigrante. Exemplo, o mesmo exemplo eu utilizei. Você mora no estado de Minas Gerais, mas sua mãe conseguiu um bom trabalho no estado do Ceará e você terá que se mudar. Então, lá no Ceará, você será um imigrante no Ceará. E esse imigrante da onde? De Minas Gerais, certo? Emigrante de Minas Gerais quando você está saindo de Minas para Ceará. E um imigrante do Ceará porque você veio de outro local e agora está residindo no Ceará. Eu espero que vocês tenham entendido. Então vamos lá. Eu trouxe agora outros exemplos, certo? Veja um exemplo bem interessante aqui. Imagine uma família que morava na Alemanha e resolveu morar no Brasil. Essa família está migrando de um país para outro. Por isso, ela será considerada emigrante para os alemães que ficaram lá e imigrantes com I para nós brasileiros que recebemos aqui. Então, se você observar na imagem, emigrante Alemanha, né? Porque
eles são considerados imigrantes da Alemanha, tá? E aí, imigrantes no Brasil, porque eles passaram agora a morar no Brasil. Então, eles são imigrantes para nós brasileiros. Então, eu sou brasileira e considero quem veio morar lá da Alemanha aqui como imigrantes. I com I. Ok? Vamos seguir. Então, o processo de imigração ele é muito variado, tanto em relação à duração quanto à distância percorrida por uma pessoa ou por um grupo, ou então até por um grupo de pessoas, né? As imigrações internas ocorrem dentro de um mesmo país. Então, se vocês observarem esse mapa, isso a gente chama de imigração interna, quando eu me desloco de um lugar para outro dentro do mesmo país, que foi a primeira situação, de Minas Gerais para o Ceará. Então, esse processo é um processo de imigração interna, deslocamento de imigração interna. E aqui eu coloquei, né? As imigrações internas ocorrem dentro do mesmo país, ou seja, se alguém sair de alguma cidade ou de algum estado brasileiro e ir para outro, esse movimento é considerado uma imigração interna. Agora vamos entender migração externa. São deslocamentos de pessoas de um país para outro e são representadas pela sarja a seguir, na qual uma pessoa está saindo de um país e migrando em outro, que foi o segundo exemplo que eu dei, foi o exemplo da Alemanha para o Brasil. Então, quando eu faço esse processo de imigração de uma pessoa de um país para outro, como vocês podem ver no mapa, ele está saindo de um país e pisando lá no outro. Então, ele é uma migração externa. Eu espero que vocês tenham entendido tudo isso. E aí, dentro desse processo de imigração, a gente também vai ver a questão do saldo migratório. O que é esse saldo migratório? Vamos lá. É a diferença entre a quantidade de imigrantes, quantidade de pessoas que chegaram a uma determinada região, como você já aprendeu, que é o emigrante, né? Os emigrantes. Número de pessoas que saíram dessa mesma região. Então, eu tenho um saldo de pessoas, né, que saíram de uma região e foram ocupar em outra região. Aí nós temos aí um exemplo. Vamos lá. Imagine um país fictício A, certo? Vou denominar ele como A, país fictício A, que recebeu 30 mil imigrantes no último ano. E nesse mesmo período, 10 mil pessoas saíram para viver em outros países. Então, assim, o saldo migratório do país A é de 20 mil pessoas. Por quê? Vamos lá. Eu tenho 30 mil pessoas imigrantes que foram para esse país fictício. E tenho 10 mil pessoas que saíram para emigrar em outros países, né? Então, eu vou fazer uma continha de subtração e eu vou obter um saldo migratório de 20 mil pessoas, certo? Então, o esquema a seguir representa esse exemplo, que é esse daqui. 30 mil pessoas imigrantes menos 10 mil emigrantes é igual a 20 mil pessoas no saldo migratório. Então, essa é a diferença entre a quantidade de imigrantes, de pessoas que chegaram em uma determinada região, certo? Eu espero que vocês tenham concluído, entendido tudo diante desses processos de imigração, a questão de migração voluntária, migração forçada, da questão de emigração e imigração, né, da questão de migração externa e imigração interna, e essa questão do saldo migratório, quando você precisa fazer o cálculo das pessoas que entram e que saem daquele determinado país. Então, isso é um saldo migratório, tanto a chegada quanto a saída de pessoas. Espero que vocês tenham uma boa tarde, bom estudo e até a próxima.